Bom dia, nono ano! Então, começando mais uma quinzena, nós vamos começar um conteúdo um pouco mais light, digamos assim. Desta vez não envolverá cálculos, pelo menos por enquanto. No plano cartesiano, nós vamos começar com um jogo, que é Batalha Naval. Ali no arquivo em PDF que eu encaminhei para vocês, diz aonde vocês podem acessar, tá? Esses dois links eu testei. Caso queiram testar outros, daí fica a encargo de vocês, tá? Mas esses dois eu sei que funciona, que vocês podem utilizar. Então, se vocês acessam através de um computador ou um notebook, peguem o link ali do Rachacuca. Se vocês jogam através do celular, tem o aplicativo Batalha Naval Sea Battle. É exatamente este nome. Tem o link ali também para vocês, que é um joguinho bem leve. Eu já procurei um dos mais leves, tem outros bem mais elaborados. E ele utiliza exatamente o que eu preciso para vocês. Tá? Se vocês olharem a imagem que aparece embaixo no arquivo em PDF de vocês, lá tem um papel quadriculado que tem números e letras. Ele precisa ter essa característica. Tá? Precisa ter esses números em um lado e as letras no outro lado, para a gente poder fazer essa ponte entre o joguinho e o plano cartesiano que a gente vai estudar agora. Então, a orientação é a seguinte: joguem algumas partidas, vocês podem jogar contra um boot, que é o próprio computador, o NPC, né? Ou vocês podem jogar contra um colega, que, se não me engano, os dois têm a opção de jogar online também. Eu, sinceramente, só joguei a versão contra o boot e funcionou perfeitamente. Joguem algumas partidas, prestem bastante atenção à forma de localização utilizada. Tá? Então, a cada rodada, a cada tiro que vocês derem lá no oponente, né, que daí vocês vão dando tiros na água para tentar acertar os navios inimigos. Verifiquem a coordenada desse tiro, como tem lá na imagem do arquivo em PDF que eu encaminhei para vocês. Tá? Após jogar algumas vezes, 1, 2, 3 vezes, daí vocês vão ler com bastante atenção o que vem depois. Geometria analítica é uma parte da matemática que relaciona a álgebra e a geometria. Daí lá tem umas explicaçõezinhas do que é, quem que foi um dos maiores responsáveis por ela, e começa a descrição do que é também. Então, nós podemos utilizar neste estudo o mesmo princípio da batalha naval, mas ao invés de termos letras e números para nos guiar no papel quadriculado, utilizamos os eixos do plano cartesiano, que seriam eixo horizontal, que é o eixo das abscissas, ou eixo X, e o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, ou eixo Y. Tá? Esse programa que aparece aqui para vocês é o GeoGebra Classic. Eu vou usar ele para mostrar para vocês como é que funciona. Então, eu tenho lá um papel, esse aqui é milimetrado, tá? O quadriculado ele tem só esses risquinhos aqui maiores, não tem esses pequenininhos, né? E nós temos o plano cartesiano. Então, eixo vertical, né? É este eixo aqui, e eixo horizontal, que é este eixo aqui. Então, aqui nós temos o X e aqui nós temos o Y, ou eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Os dois eixos são perpendiculares entre si, isto é, formam um ângulo de 90 graus. Lembra o ano passado, quando nós estudamos essa parte de ângulos e tal, tinha a parte de classificação, tamanho da abertura. O ângulo de 90 graus é aquele canto, né? Então, olha só, aqui nós temos o próprio canto já desenhado pelo quadriculado, certo? Então, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus e aqui é 90 graus. Então, eles são perpendiculares entre si por formarem ângulos de 90 graus. O ponto em que os dois eixos se cruzam é chamado de a origem do plano cartesiano. Logo, é neste ponto que fica o zero. Então, aqui onde os dois eixos se cruzam
é a origem do plano cartesiano, tem o númerozinho 0 ali. Acima dele temos os números positivos, então para cima vai 1, 2, 3, 4, 5 e aumentando toda a vida, tá? Se eu for puxando aqui, ó, o próprio programa já faz isso. Para baixo dele nós temos os negativos, então menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, ele também continua, tá? Como se fosse um termômetro, né? Acima do zero, temperaturas acima de zero, abaixo de zero, temperaturas abaixo de zero. E para o lado direito, nós temos os números positivos, né? 1, 2, 3, 4, 5 e continua também. Para o lado esquerdo, então, os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e continua também. Assim como na reta numérica, ok? Daí, vocês têm um exemplo do plano cartesiano, que foi um print que eu tirei dessa tela aqui, e vocês têm alguns pontos para localizar. Então, vamos localizar alguns pontos. Nós temos que, primeiro, saber que lá naquele par ordenado, lá na letra A, tem, abre parênteses, 3,3, fecha parênteses. O primeiro 3 é o valor do x, o segundo 3 é o valor do y. Então, o primeiro 3 me dá referência se eu vou para a direita ou para a esquerda, aqui no meu eixo horizontal. E o segundo me diz se eu vou para cima ou para baixo no meu eixo vertical. Então, o meu ponto A vai estar aqui, nesse encontro, ó, 3 e 3. Ó, apareceu aqui automaticamente a entrada, ó, ponto A, 3 e 3. O ponto B, 3 negativo e 2. 3 negativo, então eu vou para a esquerda no meu eixo horizontal. 2 positivo, eu vou para cima no meu eixo vertical. Então, aqui nesse encontro, ó, já apareceu aqui, ó, ponto B, 3 negativo e 2. O ponto C, 4 negativo e 3 negativo. Então, 4 para o lado esquerdo, aqui no meu eixo horizontal, e 3 para baixo no meu eixo vertical. O encontro do 4 negativo com 3 negativo, ó, tá lá. 5 e 3 negativo. Então, 5, eu vou lá para a direita, no 5, aqui no horizontal, e 3 negativo, eu vou para baixo, ó, 1, 2, 3, ponto D. Olha lá as coordenadas dele, ó. Esse aqui é o tal do par ordenado. Primeiro sempre o valor do x e depois do y. Meu ponto E é 0, primeiro valor. Se ele é 0 no x, quer dizer que ele não vai nem para a direita, nem para a esquerda. Ele vai ficar aqui. E ele é 3 positivo no y, no vertical. Então, 3 positivo, eu vou 3 para cima. Ele vai ficar em cima do eixo y. Ó, se eu puxar um pouquinho essa abinha aqui, ele mostra, ó, o ponto ficou em cima do eixo y. É o 0 e 3. Daí, no F, é 3 e 0. Se é 3, então ele vai 3 para a direita aqui no horizontal, e no vertical é 0, quer dizer que ele não sobe nem desce, ele fica em cima, então, do eixo x. Então, quando uma das coordenadas aqui no par ordenado for 0, quer dizer que ele vai ficar em cima de um dos eixos. Se for 0 o primeiro número, ele vai ficar em cima do eixo y, porque ele não vai nem para a direita nem para a esquerda. Se ele for 0 no segundo número, quer dizer que ele vai ficar em cima do eixo x, porque ele não vai nem para cima, nem para baixo. O ponto G, 0 e 2 negativo. 0, então ele continua em cima do eixo y e vai 2 para baixo. 1 negativo e 0. Então, 1 negativo e 0. Não vai nem para cima, nem para baixo. E o ponto I é o 0, 0. O 0, 0 é a origem do plano cartesiano, é a intersecção aqui das minhas duas retas, dos meus dois eixos, ok? Então, 0, 0 é bem no meio, a origem do plano
cartesiano. Okay? Então, não é difícil localizar pontos no plano cartesiano. Então, o primeiro número me indica para que lado eu vou no sentido direita e esquerda, e o segundo número para que lado eu vou no sentido para cima e para baixo. E no encontro desses dois, eu tenho o meu ponto. Okay? Mais ou menos como funciona na batalha naval. Só que na batalha naval, vocês só têm esse aqui. E normalmente, vocês têm um lado com números, que seria em cima, e um lado com letras, né? A diferença é que aqui eu tenho números em todos os lados e eu não tenho só um quadrante, eu tenho 4 quadrantes. Então, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Para que servem essas nomenclaturas, né? Para mim poder me localizar mais fácil. Tá? Então, vocês têm lá, depois desses pontos que eu mencionei, uma imagem que representa justamente essa posição também, né? E tem lá que aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto quadrante. Daí, estudo da posição dos pontos é justamente identificar em que quadrante ou em que lugar do meu plano cartesiano eles ficaram. Então, no primeiro quadrante eu tenho o ponto A, só o ponto A está aqui. No segundo quadrante eu tenho o ponto B. No terceiro quadrante, o ponto C. No quarto quadrante, o ponto D. Sobre o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, eu tenho 2 pontos, o E e o G. Então, em cima do eixo Y, aqui em cima do meu eixo vertical. Sobre o eixo das abscissas, eu tenho o ponto H e o ponto F, que estão em cima do meu eixo horizontal, que é o eixo X. Okay? E sobre a origem do plano cartesiano, tenho o ponto I. Daí, depois disso, vocês têm um exercício, que é o quê? Localizar pontos no plano cartesiano. Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão pegar uma folha do caderno de vocês e vão fazer justamente esse desenho aqui, tá? Esses 2 eixos. Quem tiver acesso a uma folha de papel quadriculado, pode usar? Com certeza. Vocês devem ter notado que isso facilita, né? Mas se não tem uma folha de papel quadriculado, não faz mal, pode ser na folha do caderno mesmo. Vai fazer o quê? Vai desenhar uma reta numérica aqui e vai cortar ela exatamente no ponto 0, fazendo um termômetro. Então, ó, vai fazer 2 retas perpendiculares, para o lado direito, no horizontal, são os positivos, então vocês podem fazer a cada meio centímetro ou de centímetro em centímetro, colocando a numeração, tem que ser um intervalo igual. Então, se fizer meio, todos eles é meio, se fizer 1, todos eles é 1. Para cá, então, os negativos, para cima os positivos, para baixo os negativos também, e sempre com o mesmo intervalo. Se eu escolhi fazer de meio em meio centímetro, porque meu caderno é pequeno, então é de meio em meio para cá, de meio em meio para cá, de meio em meio para cá e de meio em meio para cá, ok? Sempre a mesma distância todos eles. E daí depois é só ir encontrando onde cada um fica. Daí depois tem mais algumas perguntas ali para vocês pararem e pensarem um pouquinho, mas não envolve cálculo, é só parar e analisar. É um conteúdo bem simples a princípio, mas que nós estaremos utilizando futuramente. Então é muito importante que vocês pratiquem e entendam bem ele, para que depois, quando precisar usar ele, vocês não tenham que entender o conteúdo novo e mais como localizar esses pontos. Então, levem bem a sério, façam bem certinho a atividade. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Fiquem bem e até a próxima quinzena.